Olá, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Viver USA. Meu nome é Juliana Seabra e eu estou aqui com Sinclair Fernandes e hoje nós vamos bater um papo com Rinaldo Pessoa. Rinaldo Pessoa, o nome já diz, se vocês souberem de onde que ele é, de onde você é, Rinaldo? Eu sou paraibano, nasci numa cidade chamada Itabaiana, a cidade do poeta Sivuca. Olha. E do poeta Zé da Luz também. De João Pessoa. E sou originário também de João Pessoa, no estado da Paraíba. E hoje estou querendo receber o título de cidadão orlandense. Um podcast imobiliário com 2 corretores, um de Orlando, um de Tampa, trazendo novidades para vocês, explicando tudo como funciona. O Rinaldo, uma história de sucesso muito bonita, muito linda, que vale a pena ser compartilhada para você, nosso cliente, que está pensando em vir morar nos Estados Unidos. O Rinaldo está aqui há menos de um ano. Pensa em voltar para o Brasil? Não. Legal, ele vai compartilhar com vocês aqui a história de sucesso que ele teve, desde o momento do visto, a vontade que ele teve de vir para os Estados Unidos, e entre outras coisas, nós vamos conversar aqui hoje com ele. Exatamente, Rinaldo. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui no nosso primeiro bate-papo. E conta um pouquinho da sua história, da sua carreira e como surgiu essa ideia de mudar de João Pessoa para Orlando. Bem, primeiro eu queria agradecer a Juliana, ao Sam, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado. Eu conheci o Sam, eu acho que no ano 2016, quando eu estava começando a fazer um trabalho para a Florida Connection no Nordeste do Brasil, onde eu tive a oportunidade de promover alguns eventos que chamava-se Roadshow da Florida Connection, onde era um grupo de empresários do setor de construção, e a Rosana Almeida sempre liderando esse grupo para promover o mercado imobiliário da Central Florida no Brasil. E lá eu tive a oportunidade de apresentar e criei um bom relacionamento com o pessoal da Florida Connection, e daí então passei a vir mais aqui nos Estados Unidos. Essas vindas aqui serviu, na verdade, assim, para eu entender como as pessoas, os locais vivem aqui. Isso foi me conquistando aos poucos. Então, voltei para o Brasil, dei continuidade ao meu negócio. Eu sempre trabalhei na área de publicidade e marketing. Eu trabalhava com veículo de comunicação, depois montei a minha agência. E em 2015 e 2016, infelizmente, tivemos uma crise econômica no Brasil. Eu tive que rever o meu negócio, e já que eu tinha criado um vínculo, uma relação com algumas pessoas, como o Sam aqui, com a Rosana aqui em Orlando, eu optei em começar realmente a dar início, acho que uns 2 anos depois, ao meu processo de vinda para a América de maneira legal. Que legal, que bacana. A gente lembra, você falar isso, nós nos conhecemos num condomínio que nós vendíamos, a Florida Connection, chamado Summerville, um condomínio de férias. De uma construtora brasileira, inclusive. De uma construtora brasileira, exato. E a gente teve a oportunidade de aí, começar o nosso relacionamento. E a gente faz muito disso, tá? A gente fazia com mais frequência, a gente saía daqui, ia para o Brasil, e a gente leva uma equipe de profissionais conosco, advogados, representantes de construtoras, empresas de decoração, enfim, todo o suporte que o cliente precisa para vir. E o Rinaldo teve a oportunidade de ajudar a gente a fazer um evento desse lá no Nordeste. Isso, na verdade, foram mais eventos. Assim, eu promovi eventos em Recife e em João Pessoa, sempre com muito sucesso. A Rosana sempre teve um acolhimento assim, muito positivo, porque existia, na verdade, naquela época também, uma demanda muito grande por informação, certo? Informação de como emigrar para os Estados Unidos de maneira correta, e informações de como comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, como alugar um imóvel, e ninguém tinha acesso à informação. A Florida Connection, através de Rosana e a equipe, eles foram responsáveis por justamente levar essa informação para o mercado brasileiro. E hoje a gente está aqui, vendo aqui uma empresa, a Florida Connection é uma empresa que tem atuado muito fortemente no mercado brasileiro. Você que já atua nessa área, a Juliana também, já há algum tempo, e assim, estão certos de que existe ainda uma demanda muito forte, existe muita gente, muitos brasileiros querendo mudar para os Estados Unidos, e esses brasileiros são clientes potenciais que vão querer comprar uma casa de maneira segura e da melhor maneira possível.
legal. Exatamente. Por isso, inclusive, que a gente criou esse canal, né? Para poder passar mais essa mensagem, para poder passar informação para as pessoas que não têm acesso. Pessoal, já falamos 4 vezes o nome da Rosana, vocês devem estar querendo verdade. saber quem é, tá? Florida Connection é a empresa que eu e a Juliana trabalhamos. Eu sou corretor imobiliário aqui em Orlando, E a eu, Juliana, corretora imobiliária Então, em Tampa, e a Rosana é a nossa broker, tá? Ela é a dona do escritório, a pessoa que dá todo esse suporte para nós aí, e que foi através dela que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Rinaldo. exatamente. Bom, Rinaldo, eu queria que você me contasse um pouquinho agora, tá, decidi que vou mudar para os Estados Unidos. Como você começou esse processo? Ligou para o Sam. Não, antes fosse, se eu tivesse ligado para você e você tivesse resolvido isso, teria sido ótimo. Bem, eu estava aqui nos Estados Unidos, passando uns meses aqui, e voltei para o Brasil com a intenção de voltar em março para cá. Estourou a pandemia, tá? E ninguém mais podia sair de casa, foram os momentos assim difíceis, o mercado mundial, a economia mundial parou, tá? E todo mundo assustado com o que queria fazer ou não, ninguém sabia o dia de amanhã. Tá? E eu comecei, assim, mesmo sem saber o que iria acontecer no dia de amanhã, comecei a alimentar mais ainda o desejo de, assim que acabasse tudo aquilo ali, vir para cá. E já perto do final da pandemia, eu entrei em contato com um pessoal aqui de Orlando, que é uma empresa que faz toda a assessoria na parte de vistos migratórios. Certo? Eu não sabia que me qualificava, tá, para um visto. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos da América tem 187 tipos de vistos diferentes. Tá? É muita coisa, muita gente fica presa ali no F1, que é o visto de estudante, ou só no B2, mas tá vendo? Você aí de casa tem 187 vistos diferentes. Então, com certeza, você que está nos assistindo deve se qualificar para um deles. Bem, na lista, eu começaria por 2 vistos importantes, são os mais procurados, na verdade. E muita gente não sabe que se qualifica para esses 2 vistos. Tem o EB1, certo? Que é um visto para pessoas com a qualificação, e tem o EB2, que também são pessoas que têm graduação avançada em sua área. São áreas de medicina, engenharia, TI, negócios, publicidade, como também foi o meu caso. Advocacia. Tá? Advocacia, né? Tem muitos advogados vindo para cá. Tá? Então eu conversei com uma pessoa que é especializada na área de imigração aqui dos Estados Unidos, e ele disse: você se qualifica sim. Eu tinha enviado o meu currículo, ele fez uma análise: olha, você se qualifica sim. Eu disse: para qual visto? Ele disse: para o EB1. Eu disse: não, você está brincando para mim, o EB1 você tem que ter reconhecimento internacional. Ele disse: e não, você tem. Então eu comecei a listar assim, as exigências que tinham. Eu tinha que cumprir, eu acho que era 7 daquelas 10 exigências. Tá? Era o mínimo que a imigração exigia. Eu cumpri muito mais que isso, porque a minha trajetória profissional, ela me permitiu, assim, como publicitário, receber algumas premiações na minha área. Isso gera uma qualificação. Tá? Participar como membro de associação, eu participava de 2 associações, uma internacional, que era latino-americana, e uma a nível estadual, que tinha representação nacional também. Tá? E eu não tinha noção de que aquilo ali me qualificava. Se você for para um outro setor, por exemplo, da economia, você vai para um broker, como é que chamaria lá no Brasil? Um corretor de imóveis. Se você é um simples corretor de imóveis, só para dar um exemplo, tá? na sua área aqui. Sim. Um corretor de imóveis no Brasil, que ele apenas vende um imóvel, é uma coisa, mas um corretor de imóveis, que ele traz uma contribuição significativa para a economia daquela cidade, daquele estado. Por exemplo, eu conheci um corretor há um pouco tempo, que ele foi responsável por trazer empresas estrangeiras para investirem na área mais nobre da cidade de João Pessoa. Ou seja, se você souber interpretar essa prospecção de negócios de outro país para uma cidade como João Pessoa, a quantidade de empregos que ele gerou, a mudança naquela área ali, ele fomentou um negócio ali que impactou toda a economia. Ele tem uma habilidade especial que pode, com certeza, então, se qualificar para isso. Isso qualifica esse corretor de imóveis como uma habilidade extraordinária, especial. Tá? Então, é preciso fazer essa leitura da trajetória acadêmica e profissional do peticionário, para saber se ele realmente
se qualifica ou não. Aí só um bom advogado pode analisar o caso dessa pessoa. Agora, no bate-papo que a gente teve antes da gente começar a gravar, o que me chamou a atenção foi o fato da rapidez que você falou. A gente fala em meses, às vezes em anos que demoram para sair um visto. Seu visto só em quantos dias? Não. O visto não saiu em quantos dias? Deixa eu explicar. Normalmente, quando o processo de fechar com o escritório, fechar um contrato de assessoria jurídica com o escritório de advocacia e a concessão do visto, ela pode levar em média 18 meses, que é um processo muito lento e burocrático. O meu caso foi o seguinte: eu fechei com o escritório de advocacia e optei em pagar pelo Premium Processing. O que é o Premium Processing? É você ter a possibilidade de o seu caso ser julgado em até 15 dias. Tá? Então, o meu visto ele foi aprovado em 13 dias. Tá? Aprovação assim, rápida, muito rápida, porque normalmente é a média de 18 meses. Como eu tinha pressa em resolver, eu optei em pagar. Como o processo, o meu histórico era um histórico muito consistente e rico de evidências, certo? A defesa que a advogada fez foi uma defesa muito bem feita. Então, o oficial de imigração, quando pegou o meu processo, ali não tinha, porque tinha provas ali como capa de jornal, capa de revista, premiações internacionais, os e-mails que eu recebi, tudo foram anexados ao processo. E o advogado, o oficial de imigração, com 13 dias... Não tinha nem o que questionar. Não tinha o que questionar. Aí, num sábado de tarde, em casa, eu olhando meus e-mails, aí chegou aquele approval. Eu sem saber o que era. Isso deve ser spam. Approval. Aí eu fui lá, USCIS, e tinha approval. Eu li umas 7 vezes e não acreditei no que estava vendo ali. Certo? Eu tive que perguntar a outra pessoa. Foi quando o pessoal do escritório começou a ligar para mim e dizer: Rinaldo, seu visto foi aprovado. Então foi uma sensação muito gostosa. 13 dias. Que bom, obrigado. Que bom. A gente queria... Aí o seu visto saiu, você tirou o seu green card, né? Porque o EB1 ele já vem com green card, então você já chega aqui, tira o seu social, já tem permissão de trabalho, tudo certinho, certo? Mais ou menos. O processo é o seguinte: quando você recebe esse e-mail, você vai entrar no... Você está sendo... o seu processo está ainda em poder da USCIS, que é um dos departamentos de imigração dos Estados Unidos. Certo? Dali, ele vai encaminhar o seu processo, certo, para um outro departamento. Tá? Então, isso leva uns 3 meses, certo, de envio. Quando chega nesse outro departamento, você vai ter que mandar mais documentos. Muitas vezes, os mesmos documentos que você encaminhou, mas com datas atualizadas. Inclusive, documento comprobatório de um documento comprobatório de antecedentes criminais, tanto na esfera municipal, estadual como federal, tá? De todos os participantes na petição do visto. Ou seja, você aplicou para suas habilidades especiais, mas a sua esposa, filho, tudo também consegue se qualificar por causa das suas habilidades. Exato. Quando você aplica para um visto de imigrante aqui nos Estados Unidos, você como peticionário, você beneficia seu cônjuge, filhos solteiros menores de 21 anos de idade. Então eles são beneficiados. Eles não precisam ter habilidade extraordinária em nada. Tá? Eles apenas precisam ter um vínculo familiar com o peticionário. Legal, que bom. Ok, e aí vocês mudaram. Não, mas só para concluir, para você entender. Claro. Então, a partir da NVC, National Visa Center, é o segundo departamento, lembrei agora, tá? Então você tem que mandar essas documentações da justiça, tudo isso. Aí daí eles vão agendar uma entrevista, geralmente é no consulado do Rio de Janeiro, tá? Então essa entrevista, na verdade, para você ter ideia, o meu entendimento é que o seu visto, ele é a sua petição de visto de imigrante, ela é aprovada na hora que você recebe o seu visto, mas a aprovação final, ela é dada pelo oficial de imigração no consulado do Rio de Janeiro. Estou falando isso para quem está aplicando no Brasil, não é para quem está aplicando aqui, que o processo aqui é diferente. Tá? Então, a partir da hora que o NVC, o National Visa Center, ele agenda a sua entrevista no Rio de Janeiro, você tem que, antes dessa entrevista, você tem que fazer uma bateria de exames médicos
com uma empresa médica credenciada ao consulado americano no Brasil. Eu queria dar uma dica que é muito importante, que isso vai levar para vocês uma economia muito grande em tempo e dinheiro. Se você vai fazer uma entrevista a entrevista consular no Rio de Janeiro, você tem a opção de fazer os exames no Rio de Janeiro. Certo? Só que você vai precisar passar no Rio de Janeiro aproximadamente uns 10 dias entre fazer os exames, tomar as vacinas, que é muito importante também, e ir em seguida para a entrevista. Foi o que eu fiz. Eu optei em ir para Brasília. Em Brasília eu consegui resolver tudo em um dia só. Eu fiz um bate-volta, Recife, Brasília. Eu cheguei em Brasília de 7h30 da manhã e saí de lá de 8h30 da noite. Tá? Foi muito cansativo, mas resolvi. Mais outra dica, vacinas. Vocês têm que levar os comprovantes de vacina. Você tem duas opções. Tomar a vacina, lá, por exemplo, lá em Brasília ou no Rio de Janeiro, aliás, as vacinas, que vai sair muito caro. Tem vacina que custa em torno de 700 a 800 reais. Certo? Opção 2, que eu mais indicaria, é você tomar suas vacinas num posto de saúde do governo na cidade de origem. Uau! Então você já vai fazer os exames, que é o exame de raio-x, outros exames que tem lá, com suas vacinas prontas, certo? Atestada lá pelo órgão federal. E com uma economia de... E uma economia, se você tem como era eu e minha esposa, tinha vacina que custava 700 reais, tá? Imagina, 1.400 reais. Eu presenciei lá famílias, o casal e 3 filhos, e eles pagaram por tudo isso porque não sabiam, entendeu? Recomendação, leva todos os comprovantes de vacina, certo? Para levar para o consultório em Brasília ou no Rio de Janeiro, se você for, você quem decide. Que legal, que legal. Reinaldo, conta um pouquinho agora pra gente de como foi a sua adaptação aqui em Orlando. Olha, a grande pergunta essa que você está fazendo. A adaptação ainda está acontecendo, na verdade. Tá? Primeiro é o seguinte, eu planejei muito, tá? E mesmo você planejando, você não tem a garantia que as coisas vão dar certo. Sim. Tá? Mas o que? Se não planejar, o risco é maior. E eu não gosto de trabalhar com risco alto. Foi o que eu fiz. Eu preparei a minha vinda para cá de forma que eu penso, como eu já conhecia algumas pessoas e a cidade, eu preparei aonde eu pretendia morar e no que eu pretendia trabalhar. Tá? E eu comecei a soltar algumas informações, algumas mensagens de WhatsApp para algumas pessoas. Sancler, estou chegando aí, lembra, Sam? Estou chegando em Orlando com o meu green card. Né? Mandei, porque para criar um alerta, olha, Reinaldo está chegando, Reinaldo é um cara qualificado e quem sabe ele não vem trabalhar com a gente. Tá? Então, cheguei aqui e eu precisava decidir o quê? Primeira coisa, o primeiro mês eu aluguei uma suíte, um apartamento de uma pessoa para ficar ali, para não alugar inicialmente uma casa ou um apartamento. Por quê? Se eu alugasse aquela casa ou aquele apartamento à distância, certo? Eu poderia estar cometendo um erro. Então eu preferi, na verdade, estar aqui, saber aonde minha esposa ia trabalhar, aonde eu ia trabalhar, certo? Para tomar a decisão certa, porque tudo aqui em Orlando gira em torno de 40 minutos para ir e voltar, para ir ou para voltar. Tá? E eu não queria morar num lugar distante de onde eu ia ficar. Então o que foi que eu fiz? Cheguei aqui, conversei com o pessoal da Welcome Home. Para quem não sabe, pessoal, a Welcome Home Property Management é uma empresa que faz parte, pertence à Florida Connection. A Florida Connection é uma empresa especializada em compra e venda de imóveis residenciais e comerciais. E a Welcome Home é uma empresa especializada em administração de imóveis. Então, procurei o pessoal aqui, entrei no site, entra no site, tem um imóvel lá, certo? Tem vários imóveis para alugar. Escolhi o imóvel no bairro que eu queria, certo? Aluguei o imóvel, fiz todo o cadastramento, que a gente chama aplicação aqui, fiz toda a aplicação pelo website, certo? E deu tudo certo, escolhi o lugar certo, a empresa certa, de administração, tá? E hoje, para ficar melhor ainda, me convidaram para trabalhar aqui, estou trabalhando aqui desde o ano passado. Unir útil agradável. Unir útil agradável, né? Que legal, que legal. Exatamente. Agora, você acha que, analisando, assim, eu sei que você não está aqui há muito tempo, mas você acha que você fez a escolha certa de ter saído do Brasil, de ter vindo para Orlando? Eu sei que quando você chega aqui é tudo novo, né? Olha, já deu aquela vontade de voltar? Só. Seja sincero. Não, eu sou muito sincero, eu sou muito frio, direto nas minhas respostas, assim, nas minhas perguntas também. O que acontece? A adaptação aqui
ela não foi fácil e não está, assim, está se tornando mais fácil agora. Por quê? Quando você muda a sua vida assim, de um país, você tem que deixar muita coisa para trás. Inclusive, tudo que você aprendeu naquele país de origem. Tá? Então, eu comecei do zero, na verdade, aqui. Eu era empresário no Brasil, certo? E eu tive que chegar aqui, assim, eu estou dando 2 passinhos para trás. Não, 2 não, 1 passinho para trás, para dar 2 para frente em 2025. Eu estou me planejando já para o próximo ano, tá? 2025. Então, assim, com relação ao trabalho, eu enfrentei algumas dificuldades no quê? Primeiro, eu não sou mais jovem, né, como Juliana, né, e como Sancler também. Já ia falar. Né? Sancler tem 38, eu tenho 42. Né, mas, assim, eu me vi, assim, tomado, assim, com pessoas ao meu redor, bem mais jovens do que eu, trabalhando no mesmo ambiente, certo? Assim, que já moravam e viviam aqui, que tinham nascido aqui, e com acesso a uma tecnologia que eu não dominava, certo? Ao programa de administração de imóveis, que era tudo novo para mim, a usar os computadores da Mac, que eu usei os computadores da Mac e o iPhone, que todo mundo usa aqui no Brasil, logo quando chegou. Só que eu me decepcionei naquela época, porque você queria abrir um arquivo e não conseguia abrir um arquivo lá. Então eu abandonei, a minha vida toda foi usando outro tipo de tecnologia. Então eu tive que, muito rapidamente, aprender tudo, até despachar uma correspondência dos Correios, que era novidade para mim. Sim. Então isso me criou uma ansiedade muito grande, por isso que eu digo, foi muito ruim, não, foi difícil, porque eu exijo muito de mim, isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim. Porque terminou gerando ansiedade, eu não conseguia mais dormir. Só que eu, fazendo um balanço de todas essas dificuldades, eu acho que é o seguinte, o ser humano ele precisa ser levado por desafios, certo? Então, isso tudo para mim serviu como desafio, recomeçar do zero em um país diferente, um país que gera oportunidades para quem quer trabalhar, certo? E enfrentar todos os desafios, os obstáculos e resolver. Então, hoje eu estou aqui, já domino o sistema, o programa de gestão patrimonial, já domino a tecnologia da Mac, já estou assim num nível de conhecimento pleno, pelo qual antes eu estava sendo ensinado, hoje eu estou ensinando. E para mim o bom é isso aí, é quando você pega os desafios assim, põe no bolso assim, diz, olha, você agora me pertence, não sou eu que pertenço a você. Que bom. Entendeu? E tudo isso em menos de um ano. Não, em menos de um ano, cara, foi muito complicado assim. Agora tem um desafio para a gente, que eu acho assim, um grande desafio na verdade, é mais difícil do que tirar um green card. É ligar para as companhias de água e de energia aqui, para ligar a energia ou a água desligar, entendeu? Inicialmente meu ouvido não estava treinado ainda, né? Aí isso foi um grande desafio também superado. Olha, Reinaldo, quando eu faço assessoria de aluguel para os meus clientes, e eu justamente faço esse serviço para eles, porque realmente quem está vindo do Brasil às vezes fica difícil, né, ligando e com accent e tudo. Mas... Gente, que legal. Reinaldo, eu e a Juliana com certeza adoraríamos ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você. Toda essa bagagem, toda essa experiência que você tem, tudo isso você pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos seguindo, que estão acompanhando o nosso podcast. A mensagem de hoje é: se o Reinaldo pôde, se eu pude, se a Juliana pode, vocês também podem. Tá? Como ele falou, são 187 tipos de vistos que uma pessoa estrangeira pode se qualificar para vir morar nos Estados Unidos. O Reinaldo é uma pessoa que compartilhou conosco essa história. A gente vai trazer nos próximos episódios um advogado de imigração que vai poder compartilhar em detalhes com vocês como que funciona esse processo para você que mora no Brasil e quer vir morar nos Estados Unidos legalmente. Exatamente, muito obrigada, Reinaldo, de novo. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima. Para finalizar, desculpa, gente, o Reinaldo vai ter uma empresa de assessoria, também antecipando aqui já, tá? Falando aqui das conversas dos bastidores. Uma empresa de assessoria para poder ajudar você a fazer todo esse processo, essas etapas, né, de
médica que você falou para ajudar as pessoas a custearem tudo isso daí. E assim que estiver, a gente vai chamar ele aqui de novo, né, para fazer uma segunda bate-papo conosco. Pessoal, e como sempre, tá pensando em comprar uma propriedade em Orlando? Vem comigo. Tá pensando em comprar uma propriedade em Tampa? Vem pra Tampa. Quer comprar na Flórida? Vem com nós dois. Exatamente.